Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui iniciando mais um Diálogos ADUNB. Aqui eu, Eliene, professora Eliene Novaes, da ADUNB, da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, em mais um Diálogos ADUNB hoje com um tema super importante, um tema que está no momento mais importante da gente fazer o debate nacional sobre as eleições, né? E a gente tem aqui a nossa convidada hoje, que está aqui participando junto com a gente, que é a Ada, estudante aqui da Universidade de Brasília, coordenadora geral do DCE, do Diretório dos Estudantes aqui da Universidade de Brasília, e o Maurício Sabino, que é o coordenador de comunicação do Sintifub, que vai entrar daqui a pouquinho. Ele teve um problema na comunicação, mas está chegando também. Então, queria aqui já agradecer inicialmente a presença de todos que nos acompanham aqui pela TV Comunitária, nessa atividade semanal, né, que é de debate sobre temas que dialogam diretamente com a vida da universidade, com a vida dos estudantes, com a vida dos técnicos administrativos, com a vida dos docentes, e não deveria passar despercebido para nós o debate das questões eleitorais, né? Ontem nós tivemos o primeiro turno das eleições, um panorama que nos aponta para muitos desafios para aqueles que estão em processo de luta pela educação pública. Por que desafios? Porque a gente tem percebido, né, nesse resultado, que o enfrentamento dos projetos de sociedade estão cada vez mais evidentes, né? E a nossa ideia aqui hoje é a gente trazer isso na perspectiva de olhar para os estudantes, de olhar para os docentes, de olhar para os técnicos. O que é que essa conjuntura eleitoral impacta na nossa luta? Né? Então, já queria convidar aqui de pronto a Ada para se juntar aqui a gente nesse debate. Né? Sei que para os estudantes, né, Ada, tem sido um grande desafio pensar esse processo eleitoral, inclusive com um envolvimento muito grande, né, em diversos processos de luta, você que é do Levante. Eu queria primeiro que você falasse um pouco isso de como é que foi para os estudantes esse processo de construção da eleição como um todo, né, da participação. Eu sei que vocês tiveram diversos apoios, né, apoiando diversos candidatos que estão comprometidos com pautas e com lutas, né, que dialogam com a juventude aí. Mas eu queria te dar inicialmente a palavra para dar a tua saudação inicial e já ir começando aí nesse nosso debate. Boa tarde, boa noite, na verdade, a todas e todos que escutam a gente, professores, estudantes, técnicos, trabalhadores. Acho que nós estamos, né, num dia muito favorável para refletir sobre esse balanço, né, do processo eleitoral, né, na segunda-feira após a apuração. Mas queria iniciar pela pergunta, né, feita pela professora Eliene, sobre como que está sendo para a gente, né, para o movimento estudantil, esse processo eleitoral. Mas acho que não dá para falar sobre isso sem trazer, né, uma perspectiva desse último período, que a gente sabe, nós estudantes, professores, trabalhadores, que vem sendo um período muito difícil para a gente, né, de muita luta em defesa da educação, porque a gente vive, né, o governo Bolsonaro, que se apresenta como o pior governo da história do Brasil, no geral, mas também para a educação, né, em que a gente sofre desde 2018, mas sabendo que isso iniciou antes também, né, com o governo Temer e tudo mais, cortes na educação, nas universidades públicas, nos institutos federais, e não só isso, né? Vários escândalos de corrupção envolvendo o Ministério da Educação. Então, o movimento estudantil não teve trégua, né, nesse último período, nesses últimos anos de governo Bolsonaro, e a gente enxerga que essa eleição, né, de 2022 não é qualquer eleição. Como a gente vem dizendo, são as eleições das nossas vidas, né, por compreender que está em jogo, né, o futuro da nossa geração, o futuro da nossa universidade. Então, nós no movimento estudantil, da União Nacional dos Estudantes, viemos colocando um peso maior nas eleições, tentando construir uma unidade, né, em torno de Lula, justamente por entender esse cenário, né,
do bolsonarismo. E aí, falando um pouco da Universidade de Brasília, a gente conseguiu fazer algumas assembleias já esse ano, né? Tivemos muita dificuldade, porque fomos atravessados também por 2 anos de pandemia, né? Que comprometeu bastante o movimento estudantil, mas mesmo assim a gente não parou de fazer luta. E nós, dentro do DCE, temos uma composição muito ampla, né? De vários partidos, que inclusive tinham outras candidaturas para a presidência, mas que acredito que está indicado para nesse segundo turno nós estarmos juntos, né? Ali na UNB, que a gente sabe que é um espaço muito importante para o Distrito Federal, fazendo campanha para o Lula, né? Para a gente conseguir vencer esses desafios e as batalhas do segundo turno. Obrigada, Ada, aí pelas as suas falas iniciais. Eu já queria aproveitar aqui algumas questões que você traz para problematizar, né, sobre a importância que tem o processo eleitoral para a Universidade de Brasília, né, não só enquanto instituição que está situada no Distrito Federal, mas uma instituição que é uma referência de ensino em todo o Brasil, né, e que vem, ao longo dos últimos anos, passando aí pelo governo Temer e depois pelo governo Bolsonaro, sofrido muitos ataques, né? Assim como os estudantes têm avaliado que é um governo que é contra a educação, né? Que tem como grande meta destruir a educação pública, a Universidade de Brasília acaba sendo um centro dessa disputa, né? Assim como os estudantes sofreram com cortes de assistência estudantil, com corte de bolsas, né? Com muitas dificuldades de retorno, inclusive por conta da pandemia, os docentes também vêm, ao longo desses anos, sofrendo o impacto da pressão que esse governo exerce, né, sobre as universidades, né? Cortes orçamentários, né, retirada de direitos, congelamento salarial, diminuição de bolsas de pesquisa, uma tentativa de jogar a universidade mais ao campo da privatização. São elementos da conjuntura de enfrentamento do governo Bolsonaro que, ao longo desses anos, vem atacando, né, esse direito, que é um direito universal da juventude, mas também de toda a população brasileira. E a Universidade de Brasília, nesse campo, né, de enfrentamento, tem um papel muito importante, né? Tem um papel central nessa disputa, não só pelo que ela representa ao Distrito Federal, mas porque também aqui há uma movimentação muito grande, né, Ada, em relação aos próprios candidatos, às pessoas que disputam esse processo. Então, eu queria te perguntar, assim, nesse cenário, né, que a gente já tem um panorama inicial aqui da Câmara dos Deputados, da Câmara Distrital, como é que vocês dos estudantes estão lendo, né? A gente tem um avanço aqui no Distrito Federal de nomes, né, como Damares, como o deputado Bia Kicis, que foram figuras, né, que imputaram debates muito tensos, né, e posições políticas que se contrapõem àquilo que a universidade defende, né? Então, assim, é um cenário de muita disputa que a gente percebe que já vai ser também continuado. Mas a gente também tem boas surpresas, né, Ada? A gente tem boas surpresas aí de atos, né, progressistas apoiados, inclusive com manifestações dentro da universidade que representam esse campo. O Maurício acabou de chegar, tudo bem, Maurício? Nos ouve? Dá um joinha para ver se nos ouve aí. Seja bem-vindo. Acho que o seu som está fechado, a gente não está conseguindo te ouvir. Acho que agora foi. Fala alguma coisa. A gente não te ouve ainda, Maurício. Acho que o teu microfone está fechado. Deve ter algum probleminha no teu microfone. Vou pedir para os meninos te ajudarem aí, tá? Enquanto isso, eu vou devolver para a Ada. Ada, fala um pouquinho aí de como é que foi essa movimentação, né? Desse movimento, né? Foi construído nessa tentativa de articular candidaturas, né? Que fossem e que defendessem um projeto, né? De universidade pública, né? Um projeto de universidade pública gratuita, acessível a todos, universal, laica, né, que se contrapõe a muitos projetos que estão aí. Queria que você pudesse trazer um balanço aí, enquanto o Maurício vai conseguindo resolver o problema do microfone dele.
Certo. Vou dando continuidade aqui, mas saudar também o Maurício, né, nosso companheiro aí de luta, de muitas lutas. E falando um pouco do DF, né? Eu acho que o DF é sempre surpresas, assim, né? Porque a gente tem uma série de contradições, né, que a gente consegue perceber, né, na nossa unidade administrativa. Mas acho que, sem dúvidas, a gente teve uma surpresa muito boa e muito positiva e significativa na CLDF, né, que nós conseguimos eleger, ampliar nossa bancada progressista, né? E aí eu acho que vale mencionar aqui as pessoas, né, que estão representando a gente. Fábio Félix, né, que teve a maior votação histórica assim, do DF, e muito simbólica, né, por representar a comunidade, as pessoas LGBTQIA+, a juventude. Max Maciel também representando aí a periferia do Distrito Federal, né, as regiões administrativas. Chico Vigilante, que a gente sabe também que é um lutador histórico, né, do DF, do Partido dos Trabalhadores, e Gabriel Magno, que inclusive vem da Universidade de Brasília e que é professor, né? Então, com certeza, a gente vai conseguir ampliar o nosso trabalho em defesa da educação na CLDF. E aí o Ricardo do Vale também, né? Junto aí nesse time. E se destaca aqui justamente por serem também pessoas muito jovens, né? Fábio Félix, Max Maciel, Gabriel Magno. Isso mostra como que a juventude do DF também está empenhada, né? E está se envolvendo na disputa eleitoral, assim. E com certeza a Universidade de Brasília, o movimento estudantil, tem um papel muito importante nisso, né? E aí, indo para a perspectiva nacional, a gente teve um grande debate que vocês devem ter acompanhado também para o Senado, né? Que infelizmente a gente acabou elegendo a Damares, que com certeza representa um retrocesso muito grande para a gente, mas que a gente vinha apostando muito nossas forças, né, nossa organização para a professora Rosilene, que inclusive, apesar, né, da vitória da Damares, teve uma votação muito significativa. Então isso mostra também como que vem se dando, né, a luta no DF, assim, né, da esquerda, mas em defesa da educação também. E aí, partindo para o Congresso, né, a gente tem a reeleição da Érica Cocai, que a gente sabe que é uma fiel defensora da educação brasileira, do povo brasileiro. Então, teve mais de 150 mil votos, né? Então, uma votação muito significativa. E a gente conseguiu também fazer uma segunda pessoa, né? São 8 indicações para a federal. E aí agora a gente tem 2 deputados progressistas, né? Junto com o Reginaldo Veras. Então, isso é muito positivo. E destaco aqui também, né, a atuação da Ruth Venceremos, que é uma drag queen, militante do MST, e que teve uma expressão muito grande também nessas eleições, com mais de 30 mil votos, né, na primeira tentativa, e que acabou ficando enquanto suplente também para o Congresso Nacional, e que, sem dúvidas, demonstra, né, que, apesar das dificuldades e do bolsonarismo que a gente enfrenta no Distrito Federal, o campo progressista, né, junto das organizações, dos movimentos sociais, vem se articulando também. Ada, muito obrigada. Acho que Maurício já consegue nos ouvir. Fala aí para a gente ver se a gente te ouve. A gente não consegue te ouvir. Então, vamos tentar ver se a gente consegue conectar o Maurício, gente. O Maurício que está aqui representando o Sintifub, e a gente queria muito ouvir o Sintifub nesse balanço. Mas eu queria fazer um comentário aqui, Ada, que eu acho que você coloca muito bem, que assim, o Distrito Federal é um espaço muito complexo do ponto de vista eleitoral, né? Historicamente, a gente tem aqui um enfrentamento não só do avanço, né, do governo de políticas ou de ações ou de comportamentos que você aqui denominou como bolsonaristas, né, que é um comportamento, né, muito vinculado ao debate do fundamentalismo religioso, contra pautas, né, de ações afirmativas e outros temas, né, que
que são prioritários dentro da universidade, né, numa universidade pública, laica, de qualidade, acessível a todos, como a gente defende. Mas eu queria trazer um elemento que você levantou aqui, que eu acho bem importante, e já te provocar assim. É claro que a gente tem um enfrentamento muito constante, né, de pautas ou de pessoas que defendem esse projeto, mas a gente também tem um avanço nesse campo, né? Primeiro, de uma juventude que começa a ocupar os espaços políticos, né, com proposições mais progressistas, né, do que as velhas lideranças históricas, né, que foram, inclusive, algumas delas, como o Arruda, barrado, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral de concorrer à eleição, né, por conta de todos os processos que a gente entende, que a gente já conhece, mas também que é uma juventude que tem uma origem, né, não só periférica, mas uma origem de base, né? O próprio Fábio Félix, que, como você ressaltou muito bem, é um deputado distrital com maior votação no Distrito Federal para a Câmara Legislativa da história do Distrito Federal. Então, assim, que vem representando toda uma população gay, que traz uma pauta de inclusão, do debate da LGBTQIA+. Então, assim, isso é muito significativo. Mas também de uma representação de juventude, né, da periferia, como você disse. Então, a gente também tem elementos importantes. Mas eu queria destacar, Ada, você não falou, que a gente, no que a gente chama desse retrocesso, a gente tem a eleição do Ibanez, né, no primeiro turno, que contou, né, com um enfrentamento muito forte aí do Leandro Graz, como articulador desse campo progressista, junto com a Rosilene, com a Érica e com todos esses que você citou, mas que também demonstra que a gente tem uma longa jornada de organização e de luta pela frente, né? Então, queria que você falasse um pouco disso, pensando que esse governo é também um governo que também tem lutado para retirar direito da juventude, né? Que tem deixado a juventude, né, fora de políticas importantes, né, e que a gente vai ter que fazer uma organização muito forte em torno disso. Acho que o Maurício voltou aí. Maurício, você agora consegue nos ouvir? Eu não consigo te ouvir, Maurício. Eu acho que é o seu fone de ouvido que está... Tenta tirar o fone para ver se a gente consegue te ouvir. Alô, agora. E agora? Agora sim. Ah, que bom. Tá bom agora? O seu fone. E agora? Eu te ouço. Para mim aqui da minha voz com o do Maurício. Um retorno de um som aqui. Quando ele fala, eu estou ouvindo a minha própria voz. Maurício, você está nos ouvindo? Queria te convidar aí para você fazer um balanço. A gente estava falando aqui do balanço das eleições no Distrito Federal, né, analisando aqui as eleições dos deputados, né, dos senadores e a implicação disso para a Universidade de Brasília, né? Aí, se você estiver nos ouvindo, você puder falar um pouco, a partir do Cintifub, qual é a leitura que vocês estão fazendo desse cenário agora eleitoral que fechou ontem aqui no Distrito Federal no primeiro turno, né? Se você puder aí nos ouvir, responder. Hoje está difícil um pouco a conexão, mas está tudo certo. Vamos juntos. Nos fatos recentes, a gente precisaria fazer uma avaliação mais minuciosa. Mas o que chama a atenção para nós do Cintifub, boa parte da diretoria, se não a maioria, e nenhum padrão de guarda, é que esse processo eleitoral possibilitou a gente ir até a base dos servidores, e também a sociedade, principalmente a periferia da sociedade. E um debate da importância de eleger um novo projeto político. Então, a princípio, o que eu gostaria de afirmar é que este debate, a saída da nossa base, a periferia, resultou uma vitória nula. Uma margem pequena, mas uma margem significativa de votos. Nesse combate, esse setor da população deu-se para perceber claramente
que agora existe uma esperança, existe uma proposta, existe algo objetivo, que as pessoas estão acreditando, estão apostando suas fichas como a única forma de dar uma volta em todo esse horror que passou nos últimos anos. Então, acho que esse é o elemento mais significativo. Né? Brasília, como você sabe, foi o voto majoritário de Bolsonaro, né? Com a margem razoável de voto. E foi graças a essa militância que a gente conseguiu diminuir esse peso do bolsonarismo, né? Conversando com as pessoas, escutando. Então, foi uma campanha eleitoral com muita atividade, com muita militância. E isso foi significativo e importante sobre todos os aspectos. Nesse sentido, reafirmar o voto no Lula, reafirmar a convocação da categoria para repetir o voto no início do termo, não só a categoria, mas como conjunto da população. Por quê? O projeto Bolsonaro é um projeto que é completamente contra a universidade. Ele é contra a ciência e contra a universidade. Portanto, simplesmente destruição do serviço público. E deixa a destruição da universidade. O corte de verba, a campanha de calúnia contra a universidade, enfim. O conjunto da política bolsonarista, tanto no governo federal, né, via MEC, como no discurso ideológico, é no sentido de destruir a universidade, de desmerecer a universidade. Então, nós reafirmamos a importância de que votam no segundo turno. É claro que é importante destacar, como vocês destacaram, depois de tudo isso, que o DF teve pontos positivos. Né? Como foi destacado aí, conseguimos aumentar a bancada da esquerda dos sinais importantes, conseguimos eleger a companheiro técnica fundamental pelo seu papel de defesa da democracia, de defesa das causas populares. Agora, lembrando a política do governo federal que vai definir o rumo da universidade. Portanto, arregaçar as mangas e confirmar e chamar a população a confirmar o voto e aumentar, inclusive, o índice de votação do Lula no segundo turno. Estamos com essa tarefa, né? Já estamos organizando, já estamos chamando reuniões, vamos botar a galera moçada para a militância, para visitar de novo a periferia, para ver de novo na universidade, convocando para essa grande batalha no segundo turno. Obrigada, Maurício. Maurício, acho que tem uma coisa bem importante que você traz, que eu acho que é bem importante a gente reafirmar, né? Que é assim, a importância que o processo eleitoral possibilitou do diálogo com a nossa base, né? Com a base da população mesmo, né? Com a ida, a ida nas comunidades, a ida nos territórios, a ida nas regiões administrativas, de uma escuta que é muito importante para os deputados eleitos, né? Uma escuta importante sobre os dilemas, né, que a população brasileira vive, e principalmente a população do Distrito Federal, né, que se tem uma ilusão que nós estamos falando só de classe média, e é uma população empobrecida, né, uma população sem direitos, e da importância que esses candidatos que você citou, que a Ada Luísa citou, têm nessa construção de uma pauta de garantia de direitos, né? E essa garantia de direitos passa pela defesa dos serviços públicos, que é uma das grandes bandeiras de ataque do governo Bolsonaro. Então, assim, acho que todos esses debates estão articulados. A Universidade de Brasília, como centro, né, desse debate, é uma importante referência, né, dessa construção, não só para os estudantes, para os técnicos, como para os docentes, mas para toda a população, né, do Distrito Federal. E acho que você traz elementos assim, de como o debate das eleições provocam um olhar sobre essa população, provocam um olhar sobre essa população, inclusive, que nem se sente, né, detentora de direitos. Então, acho que esse, para mim, a partir da tua fala, é o grande desafio que está posto, né, para esse segundo momento que a gente vai viver agora, do segundo turno.
Então, queria aí agradecer a tua fala. O teu áudio está um pouco de ruído, tá? A gente estava te ouvindo com um pouco de ruído, mas deu para compreender e a gente vai seguir. Gente, a gente está quase finalizando o nosso tempo aqui, então eu queria fazer minha última provocação aqui, que é assim, quais são as questões que desafiam, né, esse segundo turno? O Maurício já começou a levantar aí, né? A gente está no momento em que a gente precisa reafirmar a importância de derrotar o Bolsonaro. Essa é uma pauta que os sindicatos têm assumido, que derrotar o Bolsonaro é uma pauta fundamental porque ele tem atuado na destruição dos serviços públicos, né? E isso atinge a Universidade de Brasília diretamente. Queria ver aí se a Ada está nos ouvindo, então eu queria perguntar para a Ada quais são as questões que desafiam o segundo turno das eleições, para a gente poder pensar esse momento agora, que é a abertura, né, de uma nova construção, né? A importância de eleger, né, de derrotar o Bolsonaro e de eleger um candidato que tenha compromisso, né, como é o caso do presidente Lula, né, que tem um compromisso com pautas históricas, né, dos trabalhadores. Fala para a gente aí como é que você está vendo aí. É difícil, né, trazer assim uma solução mais objetiva, mas inclusive com você falando, professora, fiquei refletindo assim, que inclusive é o nome desse programa, né? Mas eu acho que o nosso grande desafio, assim, principalmente pensando DF, é o diálogo, né? Porque nós estamos aí com uma população que elegeu em primeiro turno o Ibanez, que a gente sabe que reproduz aqui no DF a política do Bolsonaro, mas que ao mesmo tempo elegeu, né, um deputado distrital gay, né, numa votação histórica, né, assim como fez história também com Max Maciel. Então, não existe uma uniformidade, né, dentro da nossa população. Eu acredito que todo voto seja disputável, né, que toda conversa é válida, todo diálogo, né, todo trabalho de base nesse momento. Acho que a gente tem o desafio, né, de ver como que vão ficar os votos aí, né, de Ciro e Tebet, que a gente acaba ainda tendo uma expressão grande aqui no DF, né? Ciro nas últimas eleições tinha uma base maior, mas ainda, né, se mostra aqui no DF. Então a gente dialogar com essas pessoas e também pensar as abstenções, né? A gente continuou tendo a maior abstenção desde 1998. Então, uma abstenção muito grande, a gente precisa, né, fazer esse trabalho mesmo de convencimento e de politização, né, desse processo eleitoral, porque o que a gente viu, na verdade, foi uma negação da política por parte de Bolsonaro, e fazer isso diariamente, trabalho de formiguinha mesmo, né, com os estudantes, com os professores, com os trabalhadores. Acho que a gente tem um desafio aí com a UNB, porque a gente vai estar em férias, né, nesse segundo turno, mas nossas entidades precisam pensar como realmente chegar na nossa base, assim. Então, para não me alongar muito, né, acho que a gente precisa ter esperança, mas esperança não do verbo esperar, mas de esperançar mesmo, de dar o máximo possível nosso nesse segundo turno e venceremos aí para conseguir defender a educação, a nossa universidade, os nossos direitos e o povo brasileiro. Acho que é isso, professora. Obrigada, Ada, obrigada aí pela presença do DCE aqui hoje, né, na tua representação, trazendo um pouco esse panorama de entender que nós estamos falando de um território bastante complexo, né, de um território de luta, né, onde os movimentos, né, de articulação mais progressistas, né, se desenvolvem ou se potencializam, mas à medida também que projetos, né, conservadores também se reafirmam. Né? Então, esse é o Distrito Federal, e esse é o Distrito Federal real, né, que a gente tem que fazer o debate todos os dias e no processo eleitoral também. Então, acho que você traz elementos aí para a gente pensar exatamente o que é que nos desafia, né, para esse segundo turno aí, nesse processo, mas também reconhecer, né, reconhecer que temos avanços, temos muitos desafios, mas também temos avanços importantes que precisam ser reconhecidos e potencializados. Eu não sei se o Maurício consegue nos ouvir, eu queria te ouvir, Maurício, aí as suas falas finais. Eu consigo.
Veja só, isso que a nossa amiga ali já falou, só que é o seguinte, esse índice de abstenção é um público que preferencialmente votaria no Lula, que é o pessoal que não tem direito nenhum. E está ansioso pelo discurso que aponte, que indique que eles têm direito ao Estado, eles têm direito à saúde, à educação, eles têm direito a um transporte digno. Então, o desafio nosso, dos sindicatos, dos candidatos que foram eleitos, é ir até essa população e chamá-la para votar. Indo para a periferia, a gente percebe o seguinte: tem gente que não foi votar porque não tem dinheiro para pegar um ônibus. Então, a situação é cruel mesmo. Basta lembrar que a gente que vive num país que 33 milhões de pessoas passam fome. Então, eu acho que é essa tarefa que está colocada. Ir para a periferia, ir para a população, firmar compromissos desse governo, compromisso com a saúde, com a educação, e dar a batalha para que ela vá votar. Esse povo não vota no Bolsonaro, esse povo pode votar no Lula, se tivermos uma política correta de ir até ele e de ganharmos para que vote no segundo turno. Portanto, reafirmando, vamos arregaçar as mangas e vamos jogar militância para ganhar esses votos, para ganhar que essas pessoas vão votar no segundo turno. Eu acho perfeitamente possível realizar essa tarefa e dar uma vitória estrondosa para o Lula no segundo turno. O partido, os partidos de esquerda, com toda a população, tem que colocar isso como uma tarefa imediata e urgente. E essa é a disposição da direção do Centro-Sul, da vanguarda de seu organismo dos servidores, de realmente fazer com que todo voto vá para a Lula no segundo turno. Obrigada, Maurício. Obrigada aí pela tua contribuição, pela tua presença. Eu sei do esforço que você fez, né, para entrar aqui no programa hoje, né, que você estava com outra atividade, está com a internet, está oscilando um pouquinho, mas dizer assim que a grande lição que talvez fique para a população do Distrito Federal, né, é de que a gente precisa escolher candidatos que estejam comprometidos com a população do Distrito Federal, comprometido com políticas públicas de educação, de saúde, de segurança, de saneamento, de transporte, né, como o Maurício levantou aí, que é uma questão importante a ser debatida no processo eleitoral, tendo em vista que muitas pessoas, né, dado ao preço das passagens, não conseguem sequer ter o recurso para fazer o deslocamento para chegar às sessões eleitorais. Mas é também o debate da gente ouvir, né, fazer o debate cotidiano sobre as questões que implicam a vida das pessoas do Distrito Federal. Desconstruir essa ilusão de que todo mundo que mora no Distrito Federal é uma classe média que tem direito à educação, à saúde privada, a transporte e tudo mais. Nós estamos falando de uma periferia que não tem muitos direitos, que tem direitos negados. E a eleição de candidatos, né, seja a governador, seja a presidente, seja deputados, que estejam comprometidos com essas políticas é essencial e necessária. O desafio que está posto aqui é a gente derrotar o bolsonarismo, né? A gente derrotar o projeto do Bolsonaro, que é o projeto de destruição dos serviços públicos, é o projeto de destruição da educação pública, né, da segurança pública, e é a favor desse projeto de garantia de direitos que a população brasileira, os sindicatos e os partidos devem estar comprometidos. Então, aqui nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês dois aqui trazendo os elementos e dizer que nós temos muita luta pela frente, né, porque é um mês de muito embate, é um mês de muito diálogo, é um mês de muita conscientização, de politização, como diz a Ada, aí, de politização do debate eleitoral como estratégia de transformação da sociedade. Então, eu queria agradecer aqui por estarem aqui nesse Diálogos Adumb, agradecer à TV Comunitária por mais essa oportunidade de trazer temas aqui que provocam a universidade, que provocam os sindicatos para olhar a Universidade de Brasília e o seu papel na construção do Distrito Federal
mais participativo, com mais direito, com uma população com mais direitos respeitados. Um abraço, boa noite. Nós encerramos por aqui, mas continuamos a nossa batalha das ideias, a batalha da mobilização social aí para garantir a derrota do projeto de privatização da universidade de retirada de direitos. Boa noite, um abraço.